Chico Xavier revela o que acontece quando você confia no plano espiritual. O momento em que a alma para de lutar contra a vida. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Que tua mente desacelere. Que teu coração encontre repouso por alguns minutos. Hoje não falaremos de milagres rápidos. Não falaremos de promessas fáceis. Não falaremos de fórmulas espirituais para controlar o destino. Falaremos de algo mais profundo. Mais silencioso. E, muitas vezes, mais difícil de aceitar. Falaremos do que acontece quando você confia no plano espiritual. Existe um ponto da jornada humana que quase ninguém comenta, mas que todos, cedo ou tarde, precisam atravessar. É o ponto em que a alma se cansa de brigar com a vida. De discutir com o tempo. De exigir respostas imediatas. De tentar entender tudo antes de viver. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você já fez orações. Já pediu orientação. Já tentou acertar. Já tentou mudar. E, mesmo assim, algo parece não avançar. E então surge a pergunta silenciosa, que poucos têm coragem de formular em voz alta. Será que confiar no plano espiritual realmente muda alguma coisa ou é só uma forma de se conformar? Chico Xavier nunca tratou a confiança espiritual como fuga da realidade. Muito pelo contrário. Ele ensinava que confiar no plano espiritual é um dos atos mais lúcidos que um espírito pode desenvolver, porque exige consciência, responsabilidade e maturidade interior. Confiar não é desistir da vida. É parar de lutar contra aquilo que ainda não pode ser diferente. O equívoco mais comum sobre confiar no plano espiritual. Muitas pessoas confundem confiança espiritual com passividade. Acham que confiar é cruzar os braços. Esperar que tudo caia do céu. Aceitar injustiças sem reflexão. Ou se anular diante da própria dor. Chico Xavier sempre alertou contra esse erro. Confiar no plano espiritual não significa abandonar o esforço pessoal. Significa alinhar o esforço pessoal com uma visão mais ampla da vida. Você faz a sua parte. Com dignidade. Com honestidade. Com consciência. E aquilo que foge do seu controle, você entrega. Essa entrega não é fraqueza. É lucidez. Porque há batalhas que não são vencidas com força, mas com compreensão. E há caminhos que não se abrem com insistência, mas com preparo interior. O conflito entre o ego e a alma. Existe, dentro de cada um de nós, um conflito silencioso. De um lado, o ego. Ansioso. Imediatista. Quer respostas agora. Quer resultados visíveis. Quer garantias. Do outro, a alma. Paciente. Observadora. Sabe que cada experiência tem um tempo. E que algumas dores não vêm para destruir, mas para reorganizar. Quando você não confia no plano espiritual, o ego assume o comando. E o ego vive em estado de alerta constante. Tudo vira ameaça. Tudo vira atraso. Tudo vira injustiça. Quando você começa a confiar, algo muda por dentro. A alma volta a ter voz. E essa mudança não acontece de fora para dentro. Ela começa no silêncio interno. Se esta mensagem já está tocando algo em você, faça uma pausa agora. Respire fundo. Não avance o vídeo. Apenas respire. Pergunte a si mesmo, com sinceridade. Em que área da minha vida eu estou lutando mais do que compreendendo? Essa pergunta não te acusa. Ela te orienta. O primeiro efeito da confiança, o coração desacelera. Quando você começa a confiar no plano espiritual, o mundo externo pode continuar o mesmo. Os problemas não desaparecem de imediato. As respostas não surgem no mesmo dia. Mas algo fundamental acontece dentro de você. O coração desacelera. A ansiedade perde força. Não porque tudo está resolvido. Mas porque você para de se torturar tentando prever o que ainda não pode ser conhecido.
Chico Xavier dizia, de diferentes formas, que a ansiedade nasce da ilusão de controle. Queremos controlar o tempo, as pessoas, os resultados, o futuro. Confiar no plano espiritual é reconhecer um limite saudável. Há coisas que dependem de você. E há coisas que pertencem a uma ordem maior. Quando essa compreensão chega, a mente começa a descansar. Confiar não elimina a dor, muda a forma de atravessá-la. É importante dizer isso com muita clareza, alma querida. Confiar no plano espiritual não impede que você sinta dor. Você continuará sentindo saudade. Continuará enfrentando perdas. Continuará lidando com frustrações. A diferença é que a dor deixa de ser interpretada como abandono divino. Chico Xavier foi incansável ao afirmar que Deus não abandona. Nunca abandona. Mas também não interfere de forma infantil na lei de causa e efeito. Quando você confia, você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que esta experiência está tentando me ensinar sobre mim? Essa mudança de pergunta transforma o sofrimento em aprendizado. Não imediatamente, mas progressivamente. Se você sente que essa reflexão já te trouxe um pouco mais de clareza, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar corações que estão cansados de lutar contra a própria vida. O plano espiritual trabalha além do que os olhos veem. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é achar que só existe o que é visível. Se não vejo resultado, acho que nada está acontecendo. Se não recebo resposta, concluo que fui ignorado. Se o caminho não se abre, penso que estou sendo punido. Chico Xavier ensinava que o plano espiritual age em camadas. Algumas visíveis. Outras profundamente invisíveis. Enquanto você acha que nada acontece, o plano pode estar afastando pessoas que te feririam no futuro, adiando conquistas que você ainda não saberia sustentar, preparando encontros que exigem maturidade, fortalecendo seu caráter para não desperdiçar oportunidades. Confiar é aceitar que nem todo movimento precisa ser percebido para ser real. A falsa sensação de atraso. Quantas vezes você já pensou: minha vida está atrasada? Chico Xavier ajudava a desmontar essa ideia com uma lógica simples e profunda. Não existe atraso no aprendizado da alma. Existe ritmo. Existe maturação. Existe preparo. Algumas almas aprendem pelo entusiasmo. Outras, pela dor. Outras, pela repetição. Comparar o seu tempo com o tempo do outro é uma das formas mais cruéis de violência interna. Quando você confia no plano espiritual, você sai da corrida. E quem sai da corrida, respira. O que realmente muda quando você confia? Quando a confiança começa a se instalar, pequenas mudanças internas surgem. Você reage menos por impulso. Você escuta mais antes de decidir. Você aceita ajuda com menos orgulho. Você se cobra menos perfeição e mais coerência. E isso muda o campo vibratório da sua vida. Chico ensinava que a vida responde não apenas às ações, mas ao estado íntimo com que elas são realizadas. Confiar muda o estado íntimo. E o estado íntimo muda os caminhos. Agora faça outra pausa interna. Respire com calma. E reflita. Você está tentando forçar respostas? Ou está se preparando para merecê-las? Essa pergunta não te diminui. Ela te amadurece. A confiança como escolha diária. Confiar no plano espiritual não é um evento único. É uma escolha diária. Em alguns dias, você confia com serenidade. Em outros, com esforço. Em outros, quase sem forças. E tudo bem. Chico Xavier nunca exigiu perfeição espiritual. Ele ensinava perseverança. Confiar não é nunca duvidar. É escolher não se entregar ao desespero quando a dúvida aparece. Se esta mensagem chegou até você agora, não foi acaso. Talvez sua alma esteja pedindo menos luta e mais alinhamento. Talvez você esteja sendo convidado a confiar não porque tudo está resolvido,
mas porque tudo ainda está sendo construído. E construção exige tempo. Na parte 2, entraremos em um ponto que toca profundamente o coração humano. Quando o plano espiritual fecha portas que você queria manter abertas. Vamos falar sobre perdas, livramentos e insistências que nos adoecem. Quando o plano espiritual fecha portas que você queria manter abertas. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Respire mais uma vez. Permaneça aqui, com o coração aberto, porque agora tocamos em um ponto sensível. Um ponto que, para muitos, é o mais difícil de aceitar. Falaremos sobre quando o plano espiritual fecha portas. Portas que você pediu para manter abertas. Portas pelas quais você insistiu. Portas que pareciam certas aos seus olhos. E quando essas portas se fecham, a dor vem. A frustração vem. A sensação de injustiça aparece. É aqui que muitos perdem a confiança. E é aqui que Chico Xavier nos convida a um olhar mais profundo. A dor de perder aquilo que parecia certo. Existe um tipo de dor muito específico. Não é apenas a dor da perda. É a dor de perder algo que você acreditava ser parte do seu destino. Um relacionamento que parecia definitivo. Um trabalho que parecia a grande oportunidade. Um projeto no qual você colocou fé, tempo e esperança. Um sonho que parecia alinhado com tudo o que você pediu em oração. Quando isso se desfaz, a alma pergunta: se eu pedi com sinceridade, por que não aconteceu? Chico Xavier nunca respondeu essa pergunta com frases prontas. Ele não oferecia consolo superficial. Ele oferecia lucidez espiritual. E a lucidez, muitas vezes, dói antes de curar. O plano espiritual não confirma desejos, se educa consciências. Uma das maiores confusões espirituais é acreditar que o plano espiritual existe para validar desejos humanos. Mas Chico ensinava algo muito mais maduro. O plano espiritual não trabalha para satisfazer vontades imediatas. Ele trabalha para favorecer a evolução da alma. Nem tudo o que você deseja te faria crescer. Nem tudo o que você pede está alinhado com o que você precisa. Nem tudo o que parece bom hoje sustentaria sua paz amanhã. Quando uma porta se fecha, o ego grita: eu perdi. Mas quando a consciência amadurece, ela começa a perguntar: do que eu fui poupado? Se essa reflexão já toca uma ferida que ainda está aberta em você, faça uma pausa agora. Respire. Não fuja da sensação. Ela não veio para te machucar, veio para te esclarecer. A diferença entre perda e livramento. Nem toda perda é livramento. E nem todo livramento é imediatamente reconhecido como tal. No início, o livramento dói como perda. Porque você ainda está emocionalmente preso à imagem do que poderia ter sido. Chico Xavier dizia que o plano espiritual nos livra, muitas vezes, de experiências que atenderiam ao nosso orgulho, mas feririam nossa essência. E aqui está um ponto difícil de aceitar. Há coisas que você só percebe que eram armadilhas depois que elas desaparecem. Enquanto estavam presentes, pareciam bênção. Depois que se vão, você percebe que eram prisão. Quando a insistência gera sofrimento desnecessário. Existe um sofrimento que faz parte do aprendizado. E existe outro que nasce da insistência. Insistir em pessoas que não caminham com você. Insistir em ambientes que te adoecem. Insistir em papéis que exigem que você se diminua. Insistir em provar valor onde não há reconhecimento. Chico Xavier ensinava que o plano espiritual respeita o livre-arbítrio até quando ele nos machuca. A porta se fecha. Você força. Ela fecha de novo. Você insiste. E, muitas vezes, o sofrimento não vem da porta fechada, mas da luta para mantê-la aberta. Se você já insistiu em algo que te machucava, escreva nos comentários: eu aprendi. Essa consciência ajuda outras almas a soltarem o que já cumpriu seu papel. O livramento costuma vir acompanhado de confusão. Quando o plano espiritual remove algo da sua vida, raramente isso acontece de forma confortável.
Vem acompanhado de dúvidas, de noites mal dormidas, de questionamentos internos, de um vazio temporário. Esse vazio assusta. Porque o ser humano prefere uma dor conhecida a um silêncio desconhecido. Mas Chico Xavier ensinava que o vazio não é ausência de vida. É espaço para reorganização. Algo saiu porque algo novo precisa entrar. Mas o novo não ocupa espaço onde o velho ainda domina. O orgulho espiritual também impede a confiança. Existe um tipo de orgulho muito sutil, o orgulho espiritual. É quando a pessoa pensa: eu faço o bem, eu oro, eu me esforço, isso não deveria acontecer comigo. Esse pensamento não é maldade. É imaturidade espiritual. Chico dizia que a vida não é uma troca comercial com Deus. Não fazemos o bem para receber garantias. Fazemos o bem porque é o caminho certo. Quando uma porta se fecha, mesmo para quem se esforça, não é injustiça. É ajuste. O plano espiritual protege até quando não entendemos. Muitas portas se fecham para impedir que você se perca tentando agradar, vencer ou provar algo. Algumas portas se fecham para preservar sua dignidade, impedir vínculos que drenariam sua energia, evitar caminhos que fortaleceriam seu ego e enfraqueceriam sua alma, poupar você de consequências que hoje você não conseguiria suportar. Chico Xavier dizia que a proteção divina raramente vem com aviso prévio. Ela vem como interrupção. Se esta mensagem está trazendo clareza ao seu coração, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta luz a alcançar pessoas que estão interpretando o livramento como abandono. A paz como critério de confirmação. Com o tempo, não imediatamente, algo acontece. A dor diminui. A mente clareia. A respiração volta ao ritmo natural. E você percebe um sinal silencioso, mas inequívoco. A paz começa a retornar. Mesmo sem ter tudo resolvido. Mesmo sem saber o que virá depois. Mesmo ainda sentindo saudade. Chico ensinava que a paz interior é um dos maiores indicadores de alinhamento com o plano espiritual. Se, depois da perda, a paz retorna, não era castigo. Era cuidado. Confiar é soltar sem se endurecer. Muitas pessoas confundem soltar com endurecer. Soltar não é fechar o coração. Não é desistir de amar. Não é se tornar frio. Soltar é aceitar que aquilo cumpriu sua função na sua jornada. Quando você confia no plano espiritual, você solta sem ódio. Solta sem vingança. Solta sem desejar o mal. E isso preserva a sua luz. O que muda internamente quando você aceita a porta fechada? Quando a aceitação começa, algo muda dentro de você. Você para de se perguntar o e se o tempo todo. Você começa a cuidar mais de si. Você recupera energia emocional. Você volta a se ouvir. Você deixa de negociar seus valores. Essa mudança interna prepara o terreno para novos caminhos. Não porque você forçou algo, mas porque você se alinhou. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Você está sofrendo pela porta que se fechou? Ou pelo medo do que pode se abrir depois? Essa pergunta não te empurra. Ela te prepara. Se esta parte falou com você, confie. Nada foi retirado da sua vida sem motivo. Talvez você ainda não veja. Talvez ainda doa. Mas o plano espiritual não erra o endereço. Na parte 3, falaremos sobre algo que inquieta profundamente o ser humano. O tempo. Vamos falar sobre por que o tempo do plano espiritual não é atraso. O que está sendo construído enquanto você acha que nada acontece. E como a confiança muda a vibração e abre caminhos. Que a paz do Cristo permaneça envolvendo teu coração, alma querida. Permaneça comigo mais um pouco, porque agora tocamos em um ponto que inquieta profundamente o ser humano, o tempo. Poucas coisas geram tanta angústia quanto a sensação de que a vida está parada. De que nada acontece. De que as respostas não vêm.
de que o esforço não retorna. É nesse espaço silencioso, onde aparentemente nada muda, que muitas pessoas concluem, em dor: talvez eu esteja esquecido. Talvez eu não mereça. Talvez confiar não adiante. Mas Chico Xavier ensinava algo que exige maturidade espiritual para ser compreendido. O tempo do plano espiritual não é atraso. É construção silenciosa. O problema é que fomos educados a valorizar apenas o que é visível. Resultados rápidos. Mudanças externas. Confirmações imediatas. E o plano espiritual trabalha em outra frequência. Ele começa por dentro. Enquanto você olha para fora esperando sinais, o plano trabalha naquilo que você ainda não vê, mas que sustentará tudo o que virá depois. Quantas vezes você já pediu algo que, se tivesse vindo naquele momento, teria sido desperdiçado? Quantas vezes você já percebeu, olhando para trás, que não estava emocionalmente preparado para aquilo que tanto desejava? Chico repetia, com simplicidade profunda, que Deus nunca se atrasa. Nós é que pedimos antes de estar prontos. O tempo espiritual não é um castigo para quem espera. É um cuidado para quem ainda está sendo preparado. Enquanto você acha que nada acontece, o plano pode estar trabalhando em áreas que você ignorava. Na sua paciência. Na sua humildade. Na sua capacidade de esperar sem se amargurar. Na sua força para não se perder quando tudo finalmente chegar. O silêncio não significa ausência. Significa elaboração. Existe uma fase da vida em que o movimento não é externo. É interno. E quem não entende isso se desespera. Chico Xavier alertava que muitas pessoas perdem grandes oportunidades não porque elas não chegam, mas porque chegam antes da maturidade necessária para sustentá-las. O plano espiritual não entrega bênçãos que se tornariam pesos. Ele espera até que você consiga carregar com equilíbrio aquilo que pede. É por isso que confiar no tempo exige mais fé do que confiar no resultado. Quando você confia no tempo, você para de se comparar. Para de medir sua vida pelo ritmo dos outros. Para de se punir por ainda não estar onde gostaria. Você começa a entender que cada alma tem seu próprio compasso. E que apressar processos internos gera fraturas emocionais. Muitas crises que surgem nesse período não são sinais de abandono. São sinais de transição. É como o momento em que a semente está debaixo da terra. Do lado de fora, parece que nada acontece. Mas por dentro, tudo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas. Estruturas estão sendo definidas. Direção está sendo escolhida. Arrancar a semente nesse momento não acelera o crescimento. Destrói o processo. Da mesma forma, forçar respostas quando a alma ainda está em construção gera confusão, escolhas precipitadas e arrependimentos futuros. Chico dizia que a pressa é uma das maiores inimigas da evolução espiritual. Porque a pressa nasce do medo. E o medo nunca é um bom conselheiro. Confiar no plano espiritual muda a relação com o tempo. Você passa a viver o presente com mais presença, em vez de viver sempre à espera do futuro. Isso não significa acomodação. Significa alinhamento. Você continua fazendo o que está ao seu alcance. Mas deixa de exigir que a vida se explique antes da hora. E algo muito sutil acontece. A ansiedade começa a perder espaço. Não porque tudo está resolvido. Mas porque você aprende a respirar dentro da incerteza. Chico Xavier ensinava que a fé madura não é aquela que exige sinais constantes. É aquela que permanece firme mesmo quando o cenário ainda não mudou. O tempo do plano espiritual também serve para revelar intenções verdadeiras. Quando algo demora, muitas pessoas desistem. Outras se revoltam. Outras se endurecem. Mas há aquelas que, mesmo cansadas, continuam alinhadas com o bem possível. Sem barganha. Sem revolta. Sem vitimismo. Essas almas estão sendo fortalecidas por dentro. E quando o momento chega, elas não se perdem. Não se embriagam com a conquista. Não usam o resultado para ferir os outros.
O plano não se apressa porque ele vê além do agora. Enquanto você olha para o relógio, o plano olha para a eternidade da consciência. Isso muda tudo. Há coisas que só se organizam quando você para de exigir controle. Quando você aceita não entender tudo. Quando você permite que a vida te ensine no ritmo certo. E aqui surge uma pergunta importante, alma querida. O que você tem feito enquanto espera? Porque esperar não é ficar parado. É continuar vivendo com dignidade mesmo sem garantias. É continuar sendo honesto quando ninguém vê. É continuar escolhendo o bem mesmo sem recompensa imediata. É continuar cuidando do coração mesmo sem promessas. Chico dizia que a vida testa a confiança antes de conceder direção. Quem só confia quando tudo vai bem, ainda não confia de verdade. Quem aprende a confiar no meio da incerteza, esse sim está amadurecendo espiritualmente. O tempo também serve para desmontar ilusões. Algumas ideias que temos sobre felicidade, sucesso e realização precisam ser revistas antes que possamos seguir adiante. Se o plano entregasse tudo no momento em que pedimos, muitas dessas ilusões permaneceriam intactas. E elas nos fariam sofrer mais adiante. Por isso, às vezes, o plano espera você mudar por dentro antes de mudar o cenário externo. Não para te punir, mas para te proteger. Quando você confia, você deixa de interpretar o silêncio como rejeição. Você passa a enxergá-lo como preparação. E essa mudança de leitura altera completamente a experiência. A espera deixa de ser tortura e passa a ser travessia. Você aprende a caminhar mesmo sem mapa. A confiar mesmo sem garantias. A seguir mesmo sem aplausos. Isso fortalece algo que nenhuma conquista externa consegue fortalecer: a sua estabilidade interior. Chico Xavier sempre destacou que a verdadeira segurança não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma consciência alinhada. Quem constrói essa base interna não se perde quando a vida muda. Porque sabe que tudo é transitório, menos aquilo que se construiu por dentro. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. Permita-se sentir o tempo sem brigar com ele. Pergunte a si mesmo, com honestidade: o que está sendo construído em mim enquanto eu espero? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela age silenciosamente. Confiança não acelera o tempo, mas torna o caminho mais leve. E é assim que o plano espiritual age. Sem pressa. Sem ruído. Sem espetáculo. Mas com precisão. Nada está parado. Nada está esquecido. Nada está fora de lugar. Você está sendo preparado. Na próxima parte, entraremos em um ponto ainda mais profundo. O que muda espiritualmente quando você para de resistir e começa a cooperar com o plano? Como a confiança altera sua vibração, seus encontros e suas escolhas. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Agora avançamos para um ponto ainda mais profundo, onde a confiança deixa de ser apenas uma ideia e começa a se transformar em postura interior. Há um momento na caminhada espiritual em que a alma percebe algo decisivo. Resistir cansa mais do que confiar. Resistir ao que já aconteceu. Resistir ao que não pode ser mudado agora. Resistir às lições que insistem em retornar sob novas formas. Chico Xavier ensinava que grande parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da resistência interna a eles. Não é o acontecimento que mais fere. É a luta constante para que ele não tivesse existido. Quando você começa a confiar no plano espiritual, algo essencial muda. Você deixa de gastar energia brigando com o passado e passa a direcioná-la para o aprendizado do presente. Isso não significa concordar com tudo o que aconteceu. Não significa achar que tudo foi justo ou fácil. Significa aceitar que a vida já seguiu adiante, e que permanecer preso ao que não pode ser alterado apenas prolonga a dor. A resistência se manifesta de muitas formas silenciosas. Na ruminação constante. Na repetição mental de cenários que não voltam. Na tentativa de encontrar culpados para aliviar a própria angústia. Na negação de sentimentos que pedem acolhimento.
Chico dizia que a resistência endurece a alma. E uma alma endurecida tem dificuldade de perceber o amparo que sempre esteve presente. Confiar no plano espiritual não apaga o passado, mas muda a relação que você tem com ele. Quando você confia, o passado deixa de ser prisão e passa a ser referência. Ele não te puxa mais para trás. Ele te ensina. E esse aprendizado não acontece de forma brusca. É gradual, sutil, quase imperceptível no início. Você começa a perceber que certos pensamentos perdem força, que certas lembranças já não provocam a mesma dor, que algumas perguntas deixam de exigir resposta. Isso não é esquecimento. É integração. A alma está integrando a experiência. Chico Xavier falava muito sobre cooperação com o plano espiritual. Não como submissão cega, mas como alinhamento consciente. Cooperar é parar de perguntar o porquê comigo e começar a perguntar o como posso crescer a partir disso. Essa mudança de postura altera profundamente a vibração interior. A pessoa que resiste vive em tensão constante. A pessoa que coopera vive em atenção serena. E a vida responde de forma diferente a esses dois estados internos. Quando você resiste, tudo parece confronto. Quando você coopera, tudo se torna diálogo. Não um diálogo externo, mas um diálogo íntimo entre consciência e experiência. Muitas vezes, o plano espiritual tenta ensinar algo simples. Mas a mente, tomada pela resistência, transforma tudo em conflito. Chico ensinava que o aprendizado espiritual não exige sofrimento extremo. O sofrimento extremo surge quando recusamos aprender pelas vias mais suaves. A dor aumenta quando a lição é ignorada repetidas vezes. Confiar não elimina desafios, mas reduz a necessidade de choques mais intensos. Quando você coopera, começa a perceber sinais de ajuste interno. Menos reatividade, mais discernimento. Menos necessidade de provar algo, mais disposição para ouvir. Essas mudanças não chamam a atenção dos outros, mas transformam completamente a forma como você atravessa a vida. E aqui surge um ponto muito importante. A confiança não muda apenas o que acontece com você. Ela muda o tipo de escolha que você passa a fazer. Quando você resiste, escolhe por medo. Quando você confia, escolhe por clareza. O medo grita. A clareza sussurra. Chico Xavier alertava que o medo costuma se disfarçar de urgência. Tudo parece precisar ser resolvido agora. Tudo parece inadiável. Tudo parece decisivo demais. A confiança desacelera esse impulso. Você passa a perceber que nem toda decisão precisa ser tomada no auge da emoção. Que nem toda resposta precisa ser imediata. Que nem todo silêncio é ameaça. E isso muda profundamente sua vibração. O plano espiritual atua por afinidade vibratória. Estados internos semelhantes se atraem. Consciências alinhadas se encontram. Quando você confia, sua vibração se estabiliza. E essa estabilidade começa a reorganizar seus encontros. Pessoas chegam com mais sintonia. Conversas se tornam mais verdadeiras. Situações se revelam com mais clareza. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você mudou a forma de se posicionar dentro dele. Chico dizia que o plano não impõe caminhos. Ele responde àquilo que você sustenta internamente. Quando você sustenta confiança, o plano encontra espaço para agir com mais fluidez. Mas há um detalhe importante. Cooperar não significa abrir mão da responsabilidade pessoal. Confiar no plano espiritual não é delegar decisões difíceis à vida. É assumir as próprias escolhas com consciência, sabendo que cada atitude gera consequências educativas. A confiança madura não terceiriza a própria evolução. Ela reconhece limites, mas não foge do dever íntimo de melhorar. É aqui que muitos se confundem. Dizem confiar, mas usam essa palavra para justificar estagnação, para evitar decisões necessárias.
para adiar enfrentamentos internos. Chico Xavier nunca ensinou esse tipo de confiança. Ele falava de uma confiança ativa, que caminha junto com o esforço, com a ética, com o compromisso com o bem possível. Quando você coopera com o plano, você faz o que está ao seu alcance, mas aceita que o resultado final não depende apenas de você. Essa aceitação traz leveza. Você se esforça sem se destruir. Você tenta sem se desesperar. Você erra sem se condenar. E isso cria um ambiente interno fértil para mudanças verdadeiras. Outro ponto essencial da cooperação é aprender a ouvir os sinais internos. O plano espiritual se comunica muito mais pelo íntimo do que pelos acontecimentos externos. Aquela inquietação persistente. Aquela sensação de que algo não está alinhado. Aquela paz inesperada diante de uma decisão difícil. Chico ensinava que a consciência é um dos principais instrumentos de orientação espiritual. Quando você resiste, ignora esses sinais. Quando você confia, começa a respeitá-los. Isso não torna a vida perfeita, mas torna a caminhada mais coerente. E coerência gera paz. A confiança também modifica a forma como você lida com erros. Em vez de se punir, você observa, aprende, ajusta. Em vez de se definir pelo erro, você se define pela disposição de corrigir. Chico dizia que Deus não espera acertos constantes. Espera sinceridade no esforço. Quando você coopera com o plano, os erros deixam de ser sentença e passam a ser lição. Essa mudança é libertadora. Você não vive mais tentando parecer espiritual. Você passa a viver tentando ser verdadeiro. E a verdade, mesmo quando desconfortável, liberta mais do que qualquer ilusão confortável. Agora, alma querida, faça uma pausa. Respire profundamente. Observe seus próprios movimentos internos. Pergunte a si mesmo, com honestidade serena: em que áreas da minha vida eu ainda resisto ao que já é realidade? Essa pergunta não pede culpa. Pede lucidez. Confiar no plano espiritual é um processo. Não acontece de uma vez. Não é linear. Há dias de serenidade e dias de dúvida. E tudo isso faz parte. O importante não é nunca resistir. É perceber quando a resistência está te ferindo mais do que protegendo. Quando essa percepção chega, a cooperação começa. E com ela, a vida ganha um novo ritmo. Na próxima parte, avançaremos ainda mais. Vamos falar sobre como a confiança transforma a forma como você se enxerga. Como ela reorganiza sua identidade espiritual. E como isso muda definitivamente a maneira de viver o presente. Que a paz do Cristo permaneça contigo, alma querida. Agora seguimos para um ponto silencioso, porém decisivo, onde a confiança deixa de ser apenas uma relação com os acontecimentos e passa a tocar diretamente a forma como você se enxerga. Pouca gente percebe, mas uma das maiores transformações provocadas pela confiança no plano espiritual acontece na identidade interior. Não naquilo que você mostra ao mundo, mas na maneira como você se reconhece quando ninguém está olhando. Quando a vida não responde como o ego espera, surge uma pergunta perigosa: será que eu não sou suficiente? Chico Xavier compreendia profundamente esse conflito humano. Ele sabia que muitos sofrimentos espirituais não nascem da dor em si, mas da interpretação que fazemos dela. Quando algo não acontece, a mente apressada conclui: eu falhei. Eu não fui capaz. Eu não mereço. Mas o plano espiritual não avalia a alma por resultados externos. Ele observa intenção, esforço e aprendizado. Confiar muda esse olhar interno. Quando você confia, você deixa de medir o próprio valor apenas pelo que conquista, produz ou recebe. Você começa a se reconhecer como espírito em processo, não como projeto fracassado. Isso altera profundamente a forma como você se trata. A autocrítica excessiva começa a perder força. A comparação constante se enfraquece.
A necessidade de aprovação diminui. Não porque você se tornou indiferente, mas porque passou a se ancorar em algo mais estável. Chico Xavier ensinava que a identidade espiritual não se constrói em aplausos, mas na fidelidade silenciosa aos próprios valores. Quando você confia no plano espiritual, você para de se violentar internamente por não estar onde imaginou que deveria estar. Você começa a aceitar que cada etapa tem sua função, que há fases de ação intensa e fases de recolhimento necessário, e ambas são espiritualmente válidas. Muitas pessoas se sentem inúteis quando não estão produzindo externamente. Mas o plano espiritual valoriza profundamente os períodos de reorganização interna. Enquanto o mundo cobra movimento, a alma às vezes pede pausa. Confiar é respeitar esse pedido sem culpa. Chico Xavier falava com naturalidade sobre o valor do anonimato, da simplicidade e do silêncio. Ele viveu isso. E ao viver, ensinou que o espírito não cresce apenas quando aparece, mas principalmente quando amadurece longe dos holofotes. Quando você confia, sua identidade deixa de depender tanto da validação externa. Você começa a agir com mais coerência, mesmo quando ninguém reconhece. E isso é um salto espiritual enorme. A confiança também muda a forma como você lida com suas limitações. Em vez de se odiar por elas, você passa a observá-las como pontos de trabalho. Chico ensinava que reconhecer limites não é fraqueza espiritual, é honestidade. O problema não é ter limites. O problema é negar que eles existem. Quando você confia no plano espiritual, você entende que não precisa ser tudo agora. Você se permite aprender no ritmo possível. Cair sem se destruir. Levantar sem se orgulhar. Essa postura gera humildade saudável. E a humildade abre espaço para ajuda verdadeira. Outro efeito silencioso da confiança é a reconciliação com o presente. Muitas pessoas vivem sempre projetadas no futuro ou presas ao passado. O presente vira apenas um corredor de espera. Mas quando você confia, o presente deixa de ser um obstáculo e passa a ser território de aprendizado. Você começa a viver o agora com mais atenção, a perceber pequenos gestos, a valorizar encontros simples, a respeitar seus próprios limites emocionais. Chico Xavier dizia que o espírito evolui no detalhe, no modo como trata o outro, no modo como reage ao imprevisto, no modo como lida com a própria fragilidade. A confiança no plano espiritual tira você do estado de cobrança constante e te coloca em estado de presença. E a presença transforma a experiência da vida. Você continua tendo desafios, mas deixa de vivê-los como provas de valor pessoal. Eles passam a ser vistos como experiências de lapidação. Isso muda a forma como você sofre. O sofrimento deixa de ser uma sentença sobre quem você é e passa a ser um convite à revisão. Essa mudança é profunda. Porque, quando você deixa de se definir pela dor, você recupera sua dignidade interior. Chico Xavier sempre defendeu a dignidade do espírito humano. Mesmo diante de erros graves, mesmo diante de quedas repetidas, ele ensinava que ninguém é reduzido aos próprios equívocos. Todos somos mais amplos do que nossos momentos difíceis. Confiar no plano espiritual é aceitar essa visão mais ampla de si mesmo. É parar de se resumir ao capítulo atual da história. É entender que você não é o problema que enfrenta, mas o espírito que aprende através dele. Essa compreensão gera um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Você não precisa que tudo esteja resolvido para se sentir inteiro. Você começa a se sentir inteiro mesmo em processo. Isso muda radicalmente a maneira como você se posiciona diante da vida. Você se torna menos reativo, menos defensivo, mais observador. E essa mudança interna começa a refletir externamente. Suas escolhas se tornam mais conscientes, seus limites mais claros, seus vínculos mais verdadeiros.
Não porque você forçou uma transformação, mas porque parou de lutar contra quem você é no momento. Chico Xavier dizia que a evolução espiritual começa quando cessamos a guerra interna. E a confiança no plano espiritual é um dos caminhos mais diretos para esse cessar. Quando você confia, você não abandona o desejo de melhorar, mas abandona a crueldade consigo mesmo. E isso é libertador. Agora, alma querida, faça uma pausa. Respire com calma. Observe como você tem se tratado nos últimos tempos. Pergunte a si mesmo, com honestidade serena: eu tenho me olhado como um espírito em aprendizado? Ou como alguém que está sempre em dívida com a vida? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela age em camadas. Confiar no plano espiritual não muda apenas o caminho. Muda o caminhante. E quando o caminhante muda, o caminho responde. Na próxima parte, entraremos no ponto final e integrador. Como tudo isso transforma a forma de viver o agora. De amar. De escolher. E de seguir. Sabendo que nada está fora do cuidado maior. Que a paz do Cristo envolva teu coração mais uma vez, alma querida. Agora chegamos a um ponto de integração, onde tudo o que foi dito deixa de ser reflexão isolada e passa a se manifestar na forma de viver o agora. Confiar no plano espiritual não é algo que se guarda apenas para momentos de dor extrema. É uma postura que se expressa nas pequenas escolhas diárias. No modo como você reage. No modo como você fala. No modo como você ama. Quando a confiança se estabelece, a vida deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um campo de aprendizado contínuo. Você percebe que não precisa vencer todos os dias. Não precisa provar nada o tempo todo. Não precisa se defender de tudo. Há uma serenidade nova que começa a acompanhar seus passos. Essa serenidade não vem da certeza de que tudo dará certo do jeito que você espera. Ela nasce da confiança de que, aconteça o que acontecer, você saberá atravessar. Chico Xavier ensinava que o verdadeiro amadurecimento espiritual não elimina os desafios, mas elimina o desespero diante deles. Quando você confia no plano espiritual, algo muito concreto muda na forma como você vive o presente. Você começa a escolher com mais consciência e menos impulso. Antes, muitas escolhas eram feitas a partir do medo de perder, do medo de ficar para trás, do medo de não ser suficiente. Agora, as escolhas passam a ser feitas a partir da coerência interna. Você começa a perguntar menos o que eu ganho com isso? E mais o isso está alinhado com quem eu estou me tornando? Essa pergunta reorganiza a vida. Relações passam a ser escolhidas pela qualidade, não pela carência. Caminhos passam a ser avaliados pelo impacto interior, não apenas pelo status. Decisões passam a respeitar limites emocionais que antes eram ignorados. Confiar no plano espiritual é aprender a dizer o não ou sem culpa e o sim ou sem medo. É compreender que cada escolha constrói o amanhã, mesmo quando o resultado não é imediato. Essa confiança também transforma a maneira como você ama. Quando você não confia, ama com apego excessivo. Ama com medo de perder. Ama tentando controlar. Ama esperando garantias. Quando você confia, ama com presença. Ama com respeito. Ama com liberdade. Ama sem se anular. Chico Xavier dizia que o amor verdadeiro não aprisiona, porque confia. E só confia quem compreendeu que nada nos pertence de forma absoluta. As pessoas passam por nós para somar aprendizado, afeto e crescimento. Algumas permanecem. Outras seguem. E todas cumprem um papel. Confiar no plano espiritual ajuda a aceitar essa dinâmica sem amargura. Você deixa de viver o amor como posse. E passa a vivê-lo como encontro. Isso não diminui o vínculo. Pelo contrário, torna-o mais verdadeiro. Outro ponto essencial é a forma como você passa a lidar com o futuro. Quando não há confiança, o futuro é visto como ameaça. Quando há confiança, o futuro é visto como continuidade. Você para de tentar prever tudo. Para de viver em função de cenários que talvez nunca aconteçam.
Para de se punir por ainda não ter respostas. Você aprende a construir o futuro vivendo bem o presente. Chico Xavier ensinava que o amanhã é consequência direta da postura interior de hoje. Não se constrói um futuro sereno com um presente vivido em tensão constante. Confiar no plano espiritual não elimina o planejamento, mas elimina o desespero por controle. Você planeja, sim, mas aceita ajustar rotas quando necessário. Aceita mudar de direção sem sentir que perdeu tudo. Aceita recomeçar sem se definir pelo recomeço. Essa flexibilidade é sinal de maturidade espiritual. Outro efeito profundo da confiança é a reconciliação com a impermanência. Tudo muda. Pessoas mudam. Fases mudam. Você muda. Quando você confia, para de lutar contra essa verdade. Você entende que a impermanência não é inimiga. Ela é parte do aprendizado. Chico Xavier ensinava que a vida é feita de ciclos, e resistir ao encerramento de ciclos gera sofrimento desnecessário. Confiar no plano espiritual é aprender a atravessar finais sem se perder. É agradecer pelo que foi vivido. É extrair o aprendizado. É seguir adiante sem carregar ressentimentos. Isso liberta uma enorme quantidade de energia emocional. E essa energia, antes presa ao passado, passa a alimentar o presente. Você se torna mais disponível para o novo. Não porque esqueceu o que viveu, mas porque integrou. A confiança também transforma a relação com o sofrimento alheio. Quando você confia, deixa de julgar tanto. De apontar caminhos como se tivesse todas as respostas. De comparar dores. Você passa a acolher mais. A ouvir com mais empatia. A respeitar o tempo do outro. Chico Xavier era um exemplo vivo disso. Ele não impunha soluções. Ele oferecia presença. E a presença, muitas vezes, cura mais do que qualquer conselho. Confiar no plano espiritual amplia a compaixão. Você entende que cada pessoa está em um ponto diferente da própria jornada. E que cada um aprende do jeito que consegue. Isso torna o convívio mais humano. Mais tolerante. Mais verdadeiro. Por fim, a confiança muda a forma como você se relaciona com a própria espiritualidade. Ela deixa de ser um pedido constante de intervenção. E passa a ser um diálogo silencioso de alinhamento. Você ora menos para exigir. E mais para compreender. Você busca menos sinais externos. E mais coerência interna. Você passa a viver de modo que a espiritualidade não seja um momento isolado, mas uma postura constante. Chico Xavier dizia que a verdadeira espiritualidade se revela na vida comum, no trato diário, na honestidade silenciosa, no bem feito sem testemunhas. Confiar no plano espiritual é viver assim. É acordar sem garantias, mas com disposição para fazer o melhor possível. É dormir sem ter resolvido tudo, mas com a consciência tranquila de quem não traiu os próprios valores. É entender que o plano não está fora de você, mas se expressa através das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Agora, alma querida, faça uma última pausa. Respire profundamente. Sinta este instante. Pergunte a si mesmo, sem cobrança: como posso viver hoje com mais confiança, mesmo sem ter todas as respostas? Essa pergunta é simples, mas transforma vidas. Se esta mensagem chegou até você, confie. Nada foi em vão. Nada foi desperdício. Nada foi esquecimento. Tudo fez parte da construção de quem você está se tornando. Confiar no plano espiritual não garante ausência de dor, mas garante presença de sentido. E quando há sentido, a vida se torna possível. Mesmo nos dias difíceis. Que a paz do Cristo te acompanhe. Que tua consciência se fortaleça. Que tua caminhada seja firme, serena e lúcida. E que, ao confiar, você descubra que nunca esteve sozinho.